Olá, boa noite. Vamos aqui à nossa última aula sobre o tema difração, a 25ª aula do nosso curso de Eletrodinâmica Clássica da pós-graduação. Então, vamos aqui recordar rapidamente o que a gente viu na última aula, né? Esse efeito, né, que se chama mancha clara de Poisson, mancha clara de Arago, que é bastante surpreendente, né? Que bem no centro da região de sombra de um disco opaco, você tem um ponto, né, que assintoticamente tem uma intensidade igual à intensidade incidente, né? Que é esse pontinho que eu estou mostrando aqui, né? Então, foi o cálculo que a gente fez na aula passada. A gente calculou o campo, né, na região aqui, né, a gente tem esse disco opaco, ilumina aqui com uma onda plana vindo da esquerda, e a gente calculou o campo sobre o eixo de simetria, que é um cálculo mais simples, mas não permite entender o padrão de difração como um todo, né? Tá certo? A gente só calculou o campo nesse plano aqui, né, paralelo ao plano XY, a gente só tem o campo na origem, né, pelo cálculo que a gente fez, que a gente calculou só sobre o eixo de simetria. Então, para sair do eixo de simetria, a gente tem que fazer um cálculo um pouco mais elaborado, e vamos fazer uma hipótese adicional também. Então, essa é a discussão mais geral, né, que eu vou fazer na aula de hoje. Então, a gente tem aqui os obstáculos, tem um buraco, um ou mais buracos, né? E nesse desenho, por exemplo, aqui poderia ser um buraco circular ou retangular, né? Depois, mais para frente na aula, a gente vai fazer especificamente esse caso do buraco circular. E eu estou observando o campo aqui no anteparo distante, tá certo? E vou, então, partir da minha, né, integral de Rayleigh-Sommerfeld, né, essa que a gente já escreveu várias vezes aqui com fator de obliquidade, cosseno θ, e o que é mais importante, né, essas ondas esféricas que emergem de cada um desses pontos x' e y', né? Por exemplo, aqui tem um que eu indiquei, é esse rosinha aqui, né? É um exemplo, né? Tem uma onda esférica que vai emergir desse ponto, mas eu vou integrar sobre todas essas fontes secundárias de Huygens aqui dentro do meu buraco, né? Minha integral é sobre todos esses pontos do buraco, esse conjunto de pontos eu chamo de sigma, e aqui eu vou supor que eu tenho um buraco que tem dimensões da ordem de A, né? Então, esse parâmetro A, por exemplo, pode ser o raio de um buraco circular, ou pode ser o lado de um buraco retangular, de uma fenda retangular, né? E então eu integro sobre todas essas fontes secundárias aqui, tomando todas essas ondas esféricas que emergem, né? Vão sair daqui de cada um desses pontos. Aqui eu estou ilustrando só um deles, né? Mas tem uma infinidade, né, contínua aqui dentro desse buraco. Então, vou pegar essa onda esférica, vou propagar essa onda esférica aqui desde esse ponto, aqui desde essa fonte secundária de Huygens x' e y', até o meu ponto de observação. E essa distância aqui é o que é chamado de R, né? É uma função, então, de x' e y', né? À medida que eu vou variando x' e y' aqui dentro do buraco, essa distância vai variar. O ângulo varia também, tá certo? Esse ângulo aqui está indicado aqui, né? O ângulo da linha divisada em relação à direção frontal, né? E o campo incidente também pode depender de x' e y', aí vai depender de que tipo de onda incidente eu estou usando, né? Aqui aparece o comprimento de onda nesse pré-fator, né? Então, essa representação aqui, né, chamada de Rayleigh-Sommerfeld, né, que representa, né, o princípio de Huygens-Fresnel de uma forma quantitativa, né,
ela vale desde que o comprimento de onda seja pequeno, né? Pequeno comparado com as dimensões geométricas, no caso aqui é pequeno comparado com o tamanho da minha fenda. Mas agora a gente vai fazer uma hipótese adicional, né? Além de supor que a minha fenda é grande comparada com o comprimento de onda, eu vou supor que ela é muito pequena comparada com a distância até o anteparo de observação, né? Esse ponto aqui, onde eu vou observar a minha intensidade, né? Que eu vou observar a minha figura de difração, que a gente chama, né? A imagem que eu vou formar aqui vai ser nesse anteparo. Ele está a uma distância z, né? Essa aqui, o eixo z está correndo aqui, está indicado aqui, né? Ele tem uma coordenada z que eu vou supor que é muito grande, né? Que eu estou observando num ponto muito distante. Né? Nesse ponto, x, y, de coordenadas cartesianas x, y e z, né? E eu vou estar supondo que esse z é muito maior do que o tamanho da fenda, o que implica, né, como a fenda já é muito maior do que o lambda, que esse z também é muito maior do que o lambda, necessariamente, né? Tá certo? Então, tipicamente, né, eu posso ter o lambda é meio micron, né? O A pode ser milímetro, por exemplo, e esse Z teria que ser, digamos, alguns centímetros, né? É uma condição típica, ou mais, né? Pode ser metros até, né? Se eu estou fazendo esse experimento no laboratório, estou projetando no anteparo distante. Então, quando eu tenho essa condição, eu vou fazer uma aproximação adicional nesse integrando aqui, né? Todo mundo varia com a x' e y', né? Deixa eu indicar aqui quem é x' e y', né? É a coordenada desse ponto aqui, né? Tá certo? Por exemplo, que eu indiquei, mas vai ter vários, né? Pontos. Então, isso aqui tem uma certa coordenada x' e y', esse ponto aqui, né? Depois eu vou para um outro, que vai ter um outro x', y', e assim por diante, eu integro sobre todos eles que estão aqui dentro desse buraco. Quando eu vou varrendo esse buraco, todo mundo aqui varia, né? Todo mundo aqui vai variar, mas tem um que vai variar muito mais do que os outros. Sobretudo se esse anteparo está muito afastado, esse ângulo aqui, por exemplo, varia muito pouco. Quando eu comparo essa fonte secundária que está aqui, indicada aqui nesse pontinho rosa, com uma outra que está na origem, por exemplo, o ângulo, né, esse θ é muito próximo desse θ0, porque esse ponto está muito distante. A distância também varia pouco. Né? Essa distância R0 que eu estou indicando aqui em azul é muito próxima dessa distância R, associada a esse ponto x', y'. A própria distância está variando pouco se eu estou observando num ponto muito distante. Né? Esse comprimento aqui em azul é próximo do comprimento verde. Tá certo? Então, por exemplo, essa variação da amplitude ela é desprezível, eu vou desprezá-la, né, quando eu varrer aqui dentro da minha abertura, e eu posso mostrar, né, que eu vou estar a correção associada à variação dessa amplitude que está aqui no denominador, né, da onda esférica, vai com justamente A sobre Z. Tá bom? A variação máxima é da ordem de A sobre Z, e eu vou estar desprezando termos da ordem de A sobre Z. Eu só não vou desprezar a variação da distância que aparece aqui na fase. Esse R que aparece aqui na fase, ele é muito mais sensível. Por quê? Por duas razões. Primeiro, porque esse R está sendo multiplicado por K, e K é o número de onda, né? É 2π sobre lambda. O K é grande, né? Porque eu estou nesse regime da teoria da clássica da difração, supondo que o comprimento de onda é pequeno. Se o comprimento de onda é pequeno, então, isso é a mesma coisa que dizer que o K, o número de onda, né, que é 2π sobre lambda, é grande, tá certo? Então, esse R aqui vai variar, né, por um valor da ordem de A, né, e K vezes A não é pequeno. Né? Essa variação na fase dessas funções trigonométricas, né, que definem essa exponencial complexa, essa fase não vai ser pequena, ela vai ser da ordem de Ka, mas Ka é justamente grande, né? Nessas condições que a gente está
discutindo aqui, ó, da ordem de A sobre lambda. E A é muito maior do que lambda. Esse número aqui, adimensional, é muito maior do que 1. Então, quando o R varia de um valor da ordem de A, eu vou ter uma variação na fase muito grande. Eu jamais poderia desprezar a variação de R quando eu varro o meu buraco aqui dentro da minha fase. Eu posso desprezar na amplitude, posso desprezar nesse fator cosseno θ. Então, eu já fiz contas desse tipo antes, mas vamos lembrar, né, como é que vamos ver de uma maneira um pouquinho mais quantitativa, né? Quem vale, né, qual é a expressão para esse R aqui? Vamos escrever aqui que a gente tem algum espaço. Esse meu R aqui, né, que é chave aqui, né, nessa minha análise, essa distância entre o ponto da fonte secundária de Huygens e o ponto de observação, né, que vai me dizer qual é a fase propagada, né, entre a minha fonte secundária de Huygens e o ponto de observação, né, vamos escrever quanto ela vale, esse R de x' e y', é a distância entre esses dois pontos. Esse ponto aqui tem coordenada z nula, né? Então, isso vai ser... Eu pego a diferença entre as coordenadas cartesianas do ponto de observação e do ponto da fonte secundária, lembrando que esse ponto aqui, né, eu posso até completar aqui, para lembrar que todos esses pontos aqui, né, estão no plano z igual a zero. Então, eles têm coordenada z nula, né? Vamos registrar isso aqui para isso ficar bem claro. Então, eu vou ter a diferença entre essas componentes cartesianas ao quadrado, né? E aqui aparece z menos zero, né? Z2, né? Tá certo? Então, eu vou também registrar aqui quem é esse R0. Esse R0 é a distância, né, de um ponto representativo, né, o representante dessa turma de fontes secundárias de Huygens, que é esse que está aqui na origem, com coordenadas nulas, né, x', y' igual a zero. Esse que está aqui, né? Esse aqui que está no extremo dessa linha tracejada azul. Esse R0 é simplesmente quando eu tomo, né, x', y' igual a zero, aqui nessa fórmula, né, esse R0. Portanto, vamos escrever ele azul, né? Porque ele está em azul aqui. Ele é, de fato, o módulo, né, desse vetor, que aqui é a origem do meu sistema de coordenadas, né? Ele é um módulo desse vetor, posição, ponto de observação, né? Raiz de x2 mais y2 mais z2. Então, eu vou escrever esse meu R de x' e y' aqui, né, que é o cara principal aqui, que eu vou levar em conta a variação dele, né, quando eu variar o meu x' e y' na minha integral, quando eu estiver correndo aqui dentro da minha fenda, né, dentro do meu buraco. Então, vou escrever aqui, ó, que esse meu R, ele posso escrever ele assim, ó. Nesses quadrados aqui, eu posso pegar o x2, o y2 e o z2, isso vai dar o R02, né? Tá certo? O R0 ao quadrado é justamente a soma dos quadrados das componentes cartesianas do ponto de observação, né? Então, eu vou ter R02. Aí eu vou ter os termos cruzados, né? Menos 2x', menos 2y'. E aí eu vou ter os termos quadráticos em x' e y', né? Deixa eu melhorar um pouquinho aqui esse símbolo de raiz. Então, isso aqui, por enquanto, é exato, né? Isso aqui não tem nenhuma aproximação. E o que
já dá para ver, né? Posso colocar aqui ainda, fazendo uma conta exata, posso botar esse R0 em evidência. E aí eu vejo, vai aparecer aqui, isso aqui ainda vou escrever uma expressão exata, essas razões, né? Isso aqui ainda é exato, agora fica um pouco mais claro que esse cara, né, esse x', ele é da ordem de A, tanto o x' quanto o y' são da ordem do tamanho da fenda, né, porque o x' e o y' vão correr aqui dentro, né, desde zero até o raio de uma fenda circular, por exemplo. Então, eles são da ordem de A, tá certo? Então, isso implica, né, que esse tipo de termo que aparece aqui, por exemplo, x' sobre R02, esse R0, né, ele é maior do que Z, né? Então, eu posso dizer, é maior da ordem, né? Mas eu posso dizer que esse camarada, como esse R0 é maior do que Z, eu posso majorar, né? E dizer que essa razão aqui é menor, né? Do que a A2, que o x' também é menor do que A, né? O valor máximo de x' seria A, se eu tenho uma fenda circular, isso aqui seria menor do que A2 sobre Z2, né? E isso eu estou supondo justamente aqui, né? Estou supondo que, como o Z é muito grande, eu estou observando bem distante, esse cara é muito pequeno, muito menor do que 1. E esse tipo de razão aparece aqui também nesses termos lineares, só que não é tão pequeno esses aqui, né? Enquanto que aqui é quadrático em A2, né? A2 sobre Z2, esses aqui vão ter um termo em A sobre Z, né? Então, x' sobre R02, ele vai ser menor, né, do que x sobre R0, eu posso escrever assim, ó. A vezes A sobre Z, né? Esse x sobre R0 também é pequeno, né? Mas, enfim, ele é pelo menos menor do que 1, né? Tá certo? Porque o R0 é maior do que x, claramente, aqui, por essa expressão dá para ver, né? Mas, tipicamente, o x vai ser muito menor do que o z, como a gente vai ver. Mas eu não preciso dizer nada sobre isso, basta olhar para esse termo aqui, A sobre z, e esse termo é, de fato, muito pequeno, né? Então, isso já garante que isso aqui é muito menor do que 1 também. Por isso é que eu posso, na amplitude, aqui nesse R que está aqui, eu posso trocar R por R0. É isso que eu vou fazer. Eu vou fazer essa amplitude aqui, eu vou aproximá-la pelo valor que eu tenho aqui nesse ponto representativo, que é essa fonte que está aqui na origem, porque eu vou estar desprezando termos da ordem de A sobre Z ao fazer isso. Menos na fase. Na fase, eu tenho que tomar cuidado, porque ainda falta multiplicar por K, né? Então, eu tenho que olhar não para o R em si, mas para o K vezes R. E aí eu vou expandir em Taylor essa função raiz, né? E aí eu chego à conclusão seguinte, ó, que o K vezes R, ele é KR0, aí a expansão desse termo aqui, né, vai dar 1 menos x' sobre R0 ao quadrado, menos y' sobre R0 ao quadrado. E aqui eu vou estar desprezando termos da ordem de justamente A2 sobre Z2, né? O A2 sobre R02, tanto faz, vou escrever uma coisa ou outra. Esses termos quadráticos vêm daqui, né? E vem do termo de segunda ordem da expansão da raiz para esses caras aqui, né? Então, olha o que acontece aqui com o KR, né? O KR tem essa fase do ponto representativo, aquele que está na origem, né? Que é KR0, e tem uma correção, ó, que vai ser
menos K x' sobre R0 menos K y' sobre R0 também, né? Tem uma R0 aqui que cancelou. Eu estou jogando fora aqui, né? Termos menores ou da ordem de K. Esse cara aqui era um R0, né? Na verdade. Então, eu posso dizer que é Ka2 sobre... vamos dizer que esse vamos escrever como Z mesmo, né? Esse R0 da ordem de Z. Então, fica aqui da ordem de K2 sobre Z. Então, o primeiro comentário, né, é que esses termos aqui estão longe de serem pequenos, porque eles vão ser... esse x é da ordem de A, né? Aqui eu vou ter um termo então da ordem de K vezes A, que é grande, não é pequeno, né? K vezes A é muito maior do que 1. Esses termos aqui vão ser grandes, né? Tá certo? Porque esse x' aqui é da ordem de A, né? Então, tem um K vezes A, que é grande, vezes x sobre R0. Tudo bem que o x sobre R0 pode ser pequeno, eventualmente, né? Mas, em compensação, o K vezes A vai ser grande, então esses caras vão ser pelo menos da ordem de 1. Não posso desprezar, não, na exponencial complexa, né? Nem esse, nem esse. Já esse aqui, vamos olhar ele com cuidado. Esse cara aqui que eu estou jogando fora, ó, como é que eu posso escrever esse termo? Ele é Ka2 sobre Z, né? Ele é um produto de um cara que é muito grande, K vezes A, né? Vezes outro que é muito pequeno. K vezes A, a gente discutiu, né? Que é a condição para a validade da teoria clássica da difração, uma hipótese que a gente faz lá quando faz a aproximação de Kirchhoff, lá atrás, né? Há 2 aulas atrás. Esse cara é muito grande. Por outro lado, na aula de hoje eu estou supondo que o Z é muito maior do que o A. Mas esse produto, então, a princípio, só com essas condições que eu tenho aqui, né, lambda muito menor do que A e A muito menor do que Z, ele pode ou não ser pequeno, tá certo? Aí vai depender do quão distante eu estou, né? Então, aí eu vou definir, então, 2 regimes, né, distintos. Tem o regime de difração de Fresnel, que o Fresnel explorou muito, né? Quando ele participou daquela competição lá da Academia Francesa de Ciências, né? No regime de difração de Fresnel, eu estou distante, mas eu não estou tão distante assim, de tal forma que esse camarada aqui ele é maior da ordem de 1. Se isso acontece, eu não posso jogar fora esse termo, eu tenho que manter na fase, né, esses termos quadráticos, né? E aí eu vou ter uma integral bem mais complicada para calcular, porque repara que eu faço isso só na fase, eu jamais preciso fazer isso aqui na amplitude e nem no fator de obliquidade, tá bom? É só na fase. Se eu estou no regime de Fresnel, se eu estou longe, mas não tão longe assim, de tal forma que esse parâmetro aqui, né, que é o chamado número de Fresnel, número de zonas de Fresnel, ele é maior ele é da ordem ou maior do que 1, eu vou ter que guardar esses termos aqui na fase. Aí, então, é uma região intermediária, se vocês quiserem, né? O Z é muito maior do que A, mas esse parâmetro aqui, ele não é pequeno, ele é da ordem de 1 ou maior. Então, esse regime de Fresnel é muito importante, né? Tem uma discussão interessante no livro de volume 4, Física 4, do professor Moisés Sanzweig, eu recomendo para quem tiver interesse, né? É uma discussão física bem interessante, né? Do livro do professor Moisés, né? Que ele discute em detalhe essa construção de zonas de Fresnel para discutir esse regime de Fresnel. Nesse curso aqui, nessa aula, na última aula de difração, eu vou me ater ao regime mais simples de discutir,
que tem muitas aplicações, né, para astronomia, para sistemas ópticos em geral, que é o regime de Fraunhofer, né? No regime de Fraunhofer, né, nessa briga de gigantes aqui, né, esse cara grandão e esse pequenininho, esse aqui acaba comandando e fazendo com que esse fator aqui, que é esse número de zonas de Fresnel, fique pequeno. Então, eu estou realmente muito distante. Esse meu Z é muito grande. Então, esse cara aqui, né, digamos, esse aqui é da ordem de... Tipicamente, nos exemplos que a gente comentou, né, esse cara é da ordem de 1.000, né, ou 10.000. Então, esse aqui teria que ser 10 a menos 5, 10 a menos 6. Então, eu tenho que estar olhando o campo realmente muito distante para isso, para eu estar nesse regime de Fraunhofer, né, regime de distração de Fraunhofer. Fraunhofer, depois tem uma história interessante que eu posso contar para vocês sobre Fraunhofer, né, para não perder muito tempo aqui. Eu vou só continuar sem explicar quem era o Fraunhofer, eu já falei muito sobre o Fresnel, né? Depois da nossa reunião síncrona, talvez eu possa contar um pouquinho sobre o Fraunhofer. Então, nesse regime de Fraunhofer, né, que a gente, então, é o que a gente chama de difração de Fraunhofer, a gente está olhando o campo numa zona muito, muito distante. De tal forma que esse parâmetro é muito pequeno, aí eu posso realmente desprezar esses termos quadráticos que aparecem na fase, que vem daqui, né? E vem também da expansão em segunda ordem desses termos aqui, quando eu tomo a expansão inteira da raiz, né? Da função raiz. Então, aí eu fico só com os termos lineares, né? E aí é bem simples o resultado nesse caso, né? Vamos escrever aqui. Então, o meu campo, né, nessa difração de Fraunhofer, né, desprezando os termos então, tem esse pré-fator, né? Tem vários aqui que esse cosseno e o R eu já aproximei, né? Pelos valores que eu obtenho tomando a minha fonte aqui na origem, né? Então, aqui aparece o cosseno de θ0. Então, eu desprezo a variação desse fator de obliquidade, cosseno de θ, com o ponto, né? Então, eu troco cosseno de θ por cosseno de θ0. A amplitude também eu aproximo por R0, né? Por 1 sobre R0, essa amplitude que decai. E tem uma fase aqui, né? Uma parte dessa fase, ela é constante, é esse KR0 aqui, que eu posso também tirar para fora da integral. O que fica lá dentro é só a integral, né, sobre o meu buraco, sobre a minha fenda. É só essa parte da fase aqui que depende, né? Eu tenho elevado a IKR, essa parte da fase aqui que fica assim, né? Vou puxar aqui um pouco na letra aqui. Eu ainda tenho aqui que multiplicar pelo campo incidente, né? Na posição x', y'. Então, essa contribuição aqui, né, que eu tenho que levar em conta. Então, aqui eu vou fazer uma discussão só para simplificar e ter um caso concreto, né, mas não é uma condição muito importante para a gente poder seguir em frente. Eu posso fazer uma discussão mais geral também, né?
Mas aqui eu vou, só para discutir um caso concreto, eu vou supor que essa minha onda incidente é uma onda plana que propaga, né, na direção do eixo Z. Né? Então, vou supor aqui que eu tenho essa onda plana propagando aqui na direção do eixo Z, né, como se eu tivesse raios, né, que estão chegando por aqui, né? Então, é uma onda plana. Então, isso aqui vai ser o meu EIN. Ele vai ser um E0 elevado aí KZ, né? Esse número de onda K aqui, que é o número de onda também da minha onda difratada. E como esse plano aqui é um plano em que é um plano Z constante, né? Z igual a zero, essa fase aqui é a mesma em todos esses pontos, em todas essas fontes secundárias de Huygens. Né? Todas elas vão carregar, vão herdar a mesma fase, porque todo mundo aqui está vendo a mesma fase. Esse plano é um plano de fase constante da minha onda plana, porque ela propaga na direção perpendicular a esse anteparo. Na lista, eu estou propondo o caso de incidência oblíqua, né? Aí esses caras vão estar defasados uns dos outros, é um caso simples também de analisar. Mas aqui na aula vamos fazer esse caso mais simples, né? Em que esse EIN aqui de x', y', né? Então, se eu tenho uma onda plana incidente que propaga na direção perpendicular ao plano onde estão os obstáculos, né? Então, esse meu EIN é da forma E0 elevado a IKZ, né? E como eu tomo o Z' igual a zero, né? Então esse cara aqui vai ser simplesmente E0. Né? Essa fase aqui é 1. Essa fase aqui é 0, então essa exponencial é 1 para todo mundo, para todos esses x' e y' aí. Aí eu fico com essa integral na difração de Fraunhofer, nesse caso da onda plana, né? Propagando nessa direção do eixo Z. Que é, então, dada por essa se o zero aqui sai para fora da integral, eu fico com essa integral, né, que eu posso vou escrever aqui em termos desse x sobre R0 aqui, peraí. Vou definir aqui o que a gente chama de seno diretor, né? x sobre R0 eu vou chamar de SX, é o chamado seno diretor. E aqui tem um SY. Então, eu estou definindo aqui esses senos diretores. Que isso é uma maneira de representar essa direção, né? A direção aqui, partindo aqui da origem, né, desse ponto, né? É uma maneira de representar a orientação desse ponto de observação, desse ponto onde eu observo o meu campo aqui, né? Esse seno diretor é a razão entre o x e o R0, né? Tá certo? Então, repara que esse x sobre R0, ele não depende da minha variável de integração, tá? Ele só depende do ponto de observação. Porque aqui é R0, não é R, né? Bom, então olho para essa integral aqui, e essa integral sobre x', y', né? Ela tem
a cara de uma integral de Fourier, né? Isso aqui é uma transformada de Fourier de uma certa função, porque o que eu tenho aqui, eu posso escrever isso, né? Como alguém dessa forma aqui, ó, menos IK escalar R', onde esse K que eu estou definindo aqui, esse vetor de onda K, né? Ele é um vetor que é um vetor no plano XY, né? Cuja componente x é KSX, né? E a componente y é KSY. Então, é dado em termos aqui desses senos diretores, né? Tá certo? Então, isso aqui é uma transformada de Fourier. Agora, tem uma diferença importante, que é importante chamar a atenção, é que eu não estou integrando sobre o todo o plano, né? Isso aqui não é a transformada de Fourier de 1, que daria a delta, né? Se eu integrar sobre o todo o plano, eu teria uma delta de K, né? Delta 2 de K, porque é uma integral, uma transformada de Fourier bidimensional, não um tridimensional, né? Eu estou integrando só sobre o buraco. Então, isso aí é a transformada isso que está aqui é a transformada de Fourier de uma função degrau, que é 1 na região do buraco, né? E 0 fora do buraco. Então, vou definir essa função degrau aqui, a chamada função, e nesse contexto aqui, às vezes se chama de função pupila, né? Pupila quer dizer fenda, buraco. É a função pupila associada a essa geometria da fenda, né? Por exemplo, uma fenda retangular, uma fenda circular. Essa função pupila é uma função, né, f de x e y, uma função definida no plano, né, no plano x, y. Ela vale, é como se fosse a função degrau, né? Ela é 1 se x e y está no buraco, se o x e y pertence àquele conjunto sigma, aquela região de integração, e essa região de integração, né, é a região onde não tem obstáculo, onde fica vazio, né, onde está a fenda. E vale 0, né, caso contrário. Então, o que eu tenho aqui, né, é justamente a transformada de Fourier bidimensional dessa função pupila, né? Então, é uma propriedade da minha fenda, né? Eu botei uma certa transformada de Fourier se eu tenho uma fenda circular, uma outra se eu tenho uma fenda retangular, e depende das dimensões geométricas da fenda. Então, o que eu posso... a transformada de Fourier dessa função pupila f de x, y, né? Eu vou usar f til como notação, f til de kx, ky, né? Ela é justamente a integral, né, dx, dy, só sobre o sigma, né? Porque é a integral de f de x e y. Esse f de x, y é 1 se o meu ponto x, y está no sigma. Aqui eu estou integrando em todo o plano, né? Mas esse f aqui vai matar as contribuições de pontos que estão fora da minha fenda, né? Que é a definição, o núcleo da transformada de Fourier, né? Então, se eu comparo com o que está aqui, né, é exatamente o que aparece aqui na definição de transformada de Fourier. Então, com isso, eu posso chegar à seguinte conclusão, ó, que o meu campo, na aproximação de Fraunhofer, no regime de difração de Fraunhofer, quer dizer, quando eu estou olhando muito distante, o meu campo difratado, né, vai ser dado pela transformada de Fourier da função pupila, né, dessa função que é 1 na região da fenda e 0 fora da fenda. É isso que aparece aqui, ó. Tá certo? E eu tenho que calcular, na hora de calcular mas isso é a transformada de Fourier avaliada para que valor de Kx e Ky? Ó. É só olhar para aqui, ó, esse Kx dado pelo seno diretor e pelo número de onda, né? Que é definido lá pela onda incidente, tá certo? Então, depende, essa variável de Fourier que eu vou tomar vai depender
da direção do espaço que eu estou observando, tá certo? Desses senos diretores que definem em que direção eu estou analisando, né? Em que direção do espaço está o meu ponto de observação, né? Então, vamos representar aqui esse resultado aqui, né, da difração de Fraunhofer. Estou aqui. Então, eu tenho todos esses pré-fatores aqui, né? A amplitude da onda incidente. E aqui a fase, né, associada à propagação a partir da origem, né? E aí agora eu tenho justamente isso, esse camarada que está aqui é a transformada de Fourier da função pupila, isso que eu chamei de F-til. Né? Vou até chamar, né, botar um índice aqui para lembrar que isso é uma característica da minha pupila sigma. Né? Então, vou chamar de F-til sigma, para lembrar que isso depende da forma, do tamanho da minha fenda. Né? Isso é calculado nesse valor aqui, né? KSX, onde SX é o seno diretor, onde SX e SY são os senos diretores que definem a direção de observação. Tá bom? Então, tomo a transformada de Fourier da função pupila e avalio essa transformada de Fourier, essa função transformada, nesses valores aqui de Kx e Ky. Então, esse é a difração de Fraunhofer, é dado por essa expressão. E aí, na segunda parte dessa aula, a gente vai aplicar isso para o problema de uma fenda circular. Tá bom? Eu vou ficar por aqui por enquanto e vou depois gravar a segunda parte da aula.